Olá, atletas! Está começando mais um programa, Uma Medalha e uma Banana, o seu podcast para falar tudo sobre o universo da corrida. Eu sou Laura Petri e eu trago aqui comigo uma galera muito especial que patrocina e apoia esse projeto. Brau Bar Park Shop Maceió, Copra, Laboratório Martins Pinto, Abis Esportes, Jeep Maceió e Casa de Manhinha. Nem sempre tem pódio, mas sempre tem histórias. E hoje eu tô com uma galera muito especial aqui, uma dupla dinâmica, que é o Diego Palagani, o proprietário da Palagani Assessoria, e a Janaína Helena, que é advogada e professora universitária. Vamos lá? Vamos dar a largada? Diego, queria dar as boas-vindas aqui para você. Janaína também, boas-vindas. Sejam muito bem-vindos e vamos conversar, vamos bater um papo bem legal. Que história eu tenho certeza que vocês têm de monte, né? Então, assim, eu quero começar agradecendo a presença de vocês e começar também perguntando, né? Como é que surgiu a assessoria, né? A gente sempre começa com essas histórias aqui para ouvir o comecinho, para ouvir como é que surgiu. A gente já teve alguns proprietários de assessoria aqui e cada vez que eles sentam aqui, contam a história, a gente se surpreende com o que vem, né? A gente não conhece, né? Eu não tô aqui, mas assim, teve muita gente que veio, que chegou com assessorias já montadas, já aí, teve esse boom aí agora depois da pandemia, mas elas estão aí há mais tempo, né? Então, é muito legal conhecer a história, porque no fim todo mundo se conhece, né? Todo mundo começou praticamente do mesmo lugar e saiu e tá aí criando, tá aí incentivando, tá aí trazendo mais saúde e qualidade de vida para os alagoanos. Então, conta pra gente um pouquinho como é que foi esse início de tudo. Primeiro, agradecer o convite, né? A satisfação estar aqui, parabéns pelo projeto. A Palagani Esportes, ela surgiu antes da pandemia, né? Na verdade, eu tô há 16 anos na praia. Né, eu sou da turma, eu acho que sou da primeira turma dos professores da praia, então fiz parte da VIP Aerobic, né, hoje Praza Rum. Então assim, fiz parte da VIP, trabalhei com ela ali longos anos, depois vim para 3+, trabalhei na 3+, também, foram dois processos... 3+ era uma assessoria. 3+ era uma assessoria, né, as duas eram uma assessoria. 3+ era uma assessoria muito grande também, a gente tinha alguns anos para trás, a Jana foi minha aluna lá na 3+. E aí, depois de algum tempo, surgiu essa situação, né? A gente já vinha pensando ali em criar uma assessoria, em vir para um novo público. Na época que eu criei a Palagani, a gente não tinha esse boom de assessoria. Eu fico dizendo que tanto eu quanto o Pedro, a gente iniciou esse processo, né? Que foi muito bom, né? Então, assim... eu vim com uma perspectiva de abrir uma assessoria que abocanhasse esse grande público, né? Então, qual era a ideia? Ter corredores de fato. As assessorias, elas tinham como carro-chefe o triatlon, né? Eram basicamente assessorias de triatlon e que tinham os corredores. Isso não deixava de ter os grandes grupos. Eu já vim trazer o contrário, eu vim trazer e criar uma assessoria para corredores, né, exclusivamente de corredores. E aí surge a Palagani Esportes, só que a gente teve a pandemia, que eu acho uns 45 dias que eu abro a Palagani Esportes, fecha tudo. Então, para você ter uma ideia, na sexta-feira que fechou tudo, chegou todo o meu material. Chegou tenda, bandeira, tudo. Putz. Então, eu cheguei em casa e no outro dia eu não podia fazer nada. Eu guardei, me deu uma crise de choro enorme, né? Porque é um sonho, né? E você não podia. E aí surge a Palagani Esportes. Só que na pandemia, incentivado já por alguns, o que é que eu faço? Eu começo a dar aulas no Instagram, aberto, gratuito, para todo mundo, dentro de casa. Então, para todo mundo. E a Palagani cresce de forma exponencial. A gente chegou lá e vai bater 200, 300 pessoas. Mas você dava aula do quê? De fortalecimento? De fortalecimento. Dava aula de fortalecimento educativo de corrida. Aí tinha aula de abdominal. Teve uma hora que ficou a coisa começou a melhorar tanto que aí me pediram, e os iniciantes? Não tá dando para acompanhar. Eu comecei a criar uma aula de tarde.
Horário alternativo. Eu criei um horário alternativo. Para você ter uma ideia, eu dei tanta aula. Eu dei a todo mundo. Fez tanto efeito para mim que eu emagreci 14 quilos. Olha. Dentro da pandemia, eu 14 quilos. Porque geralmente todo mundo engordou na pandemia, né? Exatamente. E, de fato, a Palagani só saiu para a rua quando foi autorizado. Inclusive, eu fui chamado pelos órgãos públicos, né, para encabeçar o protocolo sanitário de retorno, tudo isso, e aí a gente voltou. E assim surge a Palagani Esportes, né, e graças a Deus cada dia cresce, é um sonho que virou máxima realidade, e hoje é algo que... o Diego, eu não sei mais se existe o Diego ou se existe a Palagani Esportes, é uma coisa só. A gente percebe isso. E aí é isso, surge a Palagani Esportes nesse caminho, a gente já tem quase 6, 7 anos aí nesse mercado, graças a Deus, com muita responsabilidade e lidando com um público de todas as idades, todas as gerações, do iniciante ao maratonista, e formando novos maratonistas, que é mais importante, né? E tendo a qualidade de vida como nosso carro-chefe. A gente lá trabalha com qualidade de vida e usa a corrida para melhorar cada vez mais essa qualidade de vida para todo mundo. E interessante que você falou, tá vendo uma coisa que eu não sabia. Você, então, é muito mais voltado para corredores do que para triatletas. Sou. E isso foi um movimento que você falou, pelo jeito que você está falando, foi um movimento contrário, né? Porque a maioria faz para triatleta e agrega os corredores, né? E o seu propósito é diferente, né? Interessante. O meu é corredor. Então, assim, a minha questão sempre foi os corredores. Né? Por uma questão de mercado, né? Eu sou uma pessoa que amo estudar, amo muito estudar. Para mim, eu sou ciência pura. Então, assim, e por começar a estudar o mercado, eu vi aquele boom do mercado que está aí até hoje, que é dos corredores. Né? Então, assim, hoje em dia você começa corredor. Algumas pessoas viram triatletas. Mas o público geral é corredor. Então, se eu tenho um público enorme querendo se tornar corredor, para que eu vou para um público restrito? Né? Então, a gama é muito maior e era uma forma de eu crescer como eu cresci, de forma muito rápida, né? E aí gera uma série de situações. Então, eu foquei basicamente. Fiz um 70.3 com um aluno aqui, que inclusive depois indiquei para outra assessoria. Alguns alunos querem treinar, fazer o Osto no final do ano, que é uma grande festa, não sei o quê. A gente nada, eu junto para pedalar, a gente participa, mas o nosso foco principal, o nosso calendário anual é de corrida, é das maratonas, é das majors. A gente roda os corredores, é o nosso carro-chefe. E você tem quantos alunos? Hoje eu tenho 122. E um desses alunos é a Jana. E aí, Jana, conta pra gente sua história. A primeira corrida que eu fiz sem treinar, né, eu morava em Macapá, lá no norte, e tinha uma corrida, lá não tinha assessoria, não tinha corridas, o Ministério Público fez uma corrida, me inscrevi e imagina aquele suor do norte, aquele calor, fiz, gostei, mas foi meio traumática. Fez né? quanto? Foi 5 quilômetros e foi difícil, caminhando, correndo, mas só corria na esteira e pouco. Vim para Maceió em 2014, mas aquele início sem entender muito bem a dinâmica da cidade. Mas foi em 2018 que eu entrei na 3+, o Diego foi meu único professor, porque lá ele que me treinava. E lá eu comecei, mas também sem grande compromisso. A primeira vez que eu cheguei, eu conto essa história, as pessoas acham engraçado, eu cheguei 7h15 para começar. Cheguei lá, tava pouca gente, fechando todo mundo indo embora. Para poder, né? E hoje eu acordo aí 4h30 da manhã e não consigo acordar mais tarde. Fim de semana acaba acordando tarde. E comecei ali. Mas em 2018, fazendo ainda, né, devagar, sem levar muito a sério, bem recreativa. E depois que o Diego abriu a Palagani, depois fui pouco depois da pandemia, né, para lá, e aí tô aí galgando os quilômetros, aumentando aos poucos aí. E hoje virou um estilo de vida, né? Ao ponto de sexta eu não posso, porque amanhã tem um longão. Meus amigos estão tendo que compreender esse momento, né? Então foi assim, quilômetro a quilômetro, aumentando um pouco as distâncias, perdendo peso, né? Perdi 13 quilos. Olha. De 2 anos para cá, com corrida e alimentação.
e buscando aí novos desafios. Eu levo corrida muito como um laboratório de limites, né? Eu vou ali testando, ajustando, vendo até onde que eu posso ir e qual velocidade que eu consigo chegar até esse novo objetivo, né? Para não me lesionar, para não ter aí traumas e para levar aquilo mesmo como um estilo de vida que caiba dentro da minha rotina, que é um pouco corrida, né? Legal, mas isso é muito massa isso que você falou, porque a gente é um ritual de passagem, né? Você tem um momento que você corre, tá todo mundo correndo, eu quero emagrecer, não sei o quê, mas você leva como uma coisa recreativa, como você bem falou, né? Então, vou lá de vez em quando, chego 7h15, falto no treino, me alimento direito, não sei o quê. E aí chega um momento que você fala, opa, você começa a levar a sério isso, né? E eu digo assim, não é levar a sério, eu acho que o pessoal que tá de fora, assim, que não corre, ou que não tem uma aplicação, assim, no esporte como a gente, assim, o pessoal olha e fala assim, mas isso daí o pessoal fica bitolado, fica, né, deixa de viver, mas não é isso, né? Eu acho, assim, que na verdade, você leva a sério, mas com o objetivo da qualidade de vida, né? É um pouco difícil o pessoal não entender isso, mas, assim, é praticamente um tempo perdido você correr e você não se superar, você não levar aquilo ali, né, de uma forma, de uma constância, tudo porque você pode se frustrar, porque você pode não ter o resultado que você está esperando, né, você está sempre se comparando, porque infelizmente a internet, ela tá aí muito para fazer a gente se comparar com os outros, e às vezes a gente se frustra porque não tá correndo tanto quanto o coleguinha, não sei o quê, né, mas existe essa linha, né, de, não, agora eu quero qualidade, então eu vou comprar um tênis melhor, eu vou numa nutricionista, eu vou progredir, porque é uma delícia você sair dos 5K e você ir para os 10, se é o seu objetivo, obviamente, né? Ou seu objetivo pode ser só, eu quero melhorar nos 5K, eu quero chegar melhor, mais inteira do que da outra vez que eu corri. Eu né? costumo dizer que essa evolução, ela vem com os treinos. Porque Porque assim, quando chega lá na assessoria, eu digo muito. Porque o povo, na sexta-feira eu gosto de sair. Continue. Porque naturalmente, essa pessoa termina que não vou porque eu perdi a resenha no sábado passado. Que é o melhor dia. Foi uma resenha no pós-treino, aí caramba, aí tomaram um banho demais, não sei o que, e eu perdi. Então, naturalmente, as coisas vão mudando, a sua rotina vai mudando, né? Todo mundo que chega, eu digo, haja naturalmente. Qual é o melhor dia para você treinar? Qual é o dia que você acha que você vai vir? Não tem jeito, eu vou vir esses dias. Ótimo. Mas é suficiente? É suficiente para esse momento. Daqui a pouco vai ser insuficiente e você mesmo vai perceber que você vai querer algo mais, Daqui a pouco você... Ou olha, ao redor você já tá na seita, né? Você já tá na seita, né? Você já tá sentando nos lugares falando de tênis, de roupas, da bermuda de 6 bolsos, de 3, de 4. É um caminho sem fim. Quando eu vim para Maceió, eu usei também a corrida para conhecer pessoas. Eu não conhecia ninguém. O meu marido tinha vindo para cá porque passou no concurso público. Então, eu que trabalhava muito em Macapá, cheguei aqui, não tinha emprego ainda, ia me inserir. Minha família é de Minas, não tinha amigos, então a corrida ela também foi uma forma de conhecer pessoas. E hoje, a corrida, as pessoas ali, né, o ambiente ali, são parte mesmo da minha vida. Então, por isso que ir é muito fácil. É muito fácil. E sábado é o melhor dia, é o dia que a gente estica mais, é o dia que a gente conversa mais. Mas essa questão da comparação, que é bem interessante, é porque, infelizmente, como vários ambientes, virou também um pouco de muito sobre ego, né? E a gente tem que ter humildade. Eu não sou, de longe, não sou a mais rápida da Palagani. Da orla nem se fala. Eu não sou a que foi mais longe, né? Eu vou fazer minha primeira maratona. Mas dentro daquilo que eu me propus a fazer, eu sou espetacular. Dentro daquilo que eu me propus. De, aos poucos, subindo, perdi peso, minha frequência cardíaca melhorou, assim, demais. Então, assim, eu tô realmente melhorando. Então, quando a gente consegue controlar o ego, né? E eu sigo muito a linha do estoicismo, não é sobre o outro, é sobre mim, aí as coisas ficam mais fáceis, sabe? Então, assim...
as coisas fluem mais. Não, você tem toda a razão, porque a gente, infelizmente, a gente se compara com os outros e a gente não devia fazer isso, é o nosso progresso. Porque é tão gostoso, você tá ali correndo, seu relógio apita, você fez seu RP. Putz, gente, não tem comparação com um coleguinha que seja melhor do que você olhar aquele reloginho ali apitando, que você foi melhor, você conseguiu aumentar, diminuir um segundo. Assim, eu acho que é fantástico. E a sua história, né? Exatamente. É a sua história, não é a história do outro. Exatamente. Né? É a sua história. Então, assim, eu sou fã da Jana, sou fã de tantas outras pessoas. Eu sempre digo assim, estar do lado de pessoas inteligentes que entendem isso me faz crescer muito. Que é a sua história. Qual é a minha história? Né? Há um ano atrás, eu não corria nada, eu tinha marcadores de saúde ruins, eu tinha isso, tinha aquilo outro. Hoje eu já não tenho. Aí digo, mas eu queria estar mais magra. Tá, o tempo vai te dar isso. Vamos fazer um planejamento para. Até porque, venhamos e convenhamos, às vezes o gosto especial está muito mais no percurso até você chegar lá do que propriamente o dia, né? Porque o dia é só a coroação, mas assim, esse percurso de eu fiz, eu passei, foi um dia ruim, imagina aquele longo de 30K no dia ruim. Fica marcado. Fica. Né? E é ele que deixa você mais forte. No dia que você quebra e que você tem ali, eu costumo dizer, lá os maratonistas, às vezes, quando chega quebrado, eu costumo dizer que é o dia do psicológico do Palagani entrar em ação. Que eu deixo, todo mundo abraça, todo mundo chora, e às vezes eles querem ver o treinador ali, eu sou o último a chegar propositalmente. Mas para isso, eu gosto muito de relembrar essa trajetória. Os meus alunos sempre têm uma história, né? Eu costumo dizer, a Jana já fez umas provas dessa que, às vezes, a Volta da Lagoa era uma prova que tinha muita história, né? Assim. Então, assim, do nada eu voltava de bicicleta e no meio do nada, literalmente, eu dizia, o papai chegou, nunca desamparo. Mas para lembrar eles que tá ali, a sua família tá esperando, é você com você, não importa quem tá passando rápido ao seu lado, você também tá rápido para você. Exato. Né? Eu acho que esse caminho precisa ser cada vez mais disseminado, né? E a gente trabalha muito isso dentro da Palagani, porque assim, eu de fato, eu vivi em assessorias que a gente tinha esse ego de precisar ser mais rápido, não sei o quê, e aí muitas vezes a gente colhe lesão. Né? A gente colhe a frustração, a gente colhe uma outra situação. É muito melhor imagina você que já fez quantas maratonas, chegar para alguém que está com 5 km e dizer assim, você está no caminho certo. Você não tem ideia do quanto o seu caminho... Você está num caminho melhor do que o meu. Eu estou há mais tempo nesse caminho, mas o seu início foi muito melhor do que o meu. Né? Então, assim, a outra pessoa que recebe essa mensagem, nossa, fantástico. Sem dúvida, sem dúvida. Né? É fantástico. E é isso, não é que o maratonista hoje, ele não é melhor do que o corredor de 5 km. Ele tem mais tempo de estrada do que muitas vezes o corredor de 5 km, do que o corredor de 10. Não, e tem pessoas também que querem só correr 5, só correr 10, não querem chegar numa maratona. Então, assim, não é para qualquer um. Né? Uma maratona tá muito banalizado, mas não é para qualquer um, né? Você assim, tem um meme que eu acho fantástico do treinar para uma maratona e treinar para uma meia maratona, que é um aviãozinho assim, e depois você treinar para uma maratona, um aviãozinho gigantesco. É exatamente aquilo, é completamente diferente. Então, assim, não é para todo mundo. E assim, a gente também tem que saber, e eu acho que muito é o papel do treinador também, de saber o momento e falar assim, olha, agora não dá para você fazer uma maratona, você tem que fazer isso, você tem que chegar nesse objetivo, nesse primeiro... Eu acho que isso também é uma organização de vida, né? E eu acho que também é difícil, né? Com essa questão do que a gente está falando, dos egos, de todo mundo querer fazer uma maratona. Eu acho que fica muito difícil o papel do treinador, né? De falar, olha, não é o momento. Você passa muito por isso lá? Passo muito. Mas é justamente porque eles precisam entender que você precisa ter ali 4, 5, 6 meses, né, de uma organização de vida, né? Então, assim, os casados, eu sempre digo, você já dividiu isso em casa? Você precisa dividir em casa. Porque a sua sexta-feira foi embora. E o seu sábado até ali umas 2 da tarde, para alguns longos, também foi embora, né? O almoço do sábado ele já começa a ficar bem complicado você se manter ali, né? Eu tenho um caso rapidinho, um caso muito clássico, que era de um aluno
que ele tinha um hábito de ir com a esposa na primeira sessão de cinema do sábado. E aí meteu uma maratona. Cara, ele dormiu um reboliço. Segunda-feira chegou pra mim e disse, cara, tô com um problema sério. Disse, o que foi? Eu tô dormindo na primeira sessão de cinema dia no sábado. Eu disse, mas não pode ser na terceira. Vai ter que ter um acordo. Por quê? Porque interfere na vida social. A gente sabe que interfere, não é para todo mundo. Então, quando falam... A Jana foi uma dessas pessoas, Diego, tem um sonho, eu quero ir para essa prova, é isso que eu quero, beleza. Tá tudo organizado, tá, vamos embora. A gente vai, mas precisa ter essa orientação. E concordo com você, é um papel do treinador. A gente sabe qual é o percurso que vai seguir, né? Então, assim, a gente já sabe, a gente já viveu isso várias vezes, a gente viveu isso como atleta, a gente já viveu isso como treinador, então, assim, ó, é isso, você precisa, eu costumo dizer, eles saem recebendo as planilhas, eu mando um recadinho nos grupos, assim, às vezes tem um grupo agora tem um grupo na Maratona de Nova York, aí eu digo, às vezes 1 mês e meio, 6 semanas antes, eu digo, segura as petecas aí, hein, que daqui a 4 semanas vai começar, e o que tem para fazer adianta no trabalho e depois deixa no modo automático, porque... Mas isso aí de não ser para todo mundo é uma coisa que a gente tem que realmente perceber que nem tudo é pra gente, né? Nem tudo é para todo mundo. Lá na assessoria, como a gente tem um grupo muito coeso no sentido de interação, as pessoas veem muito o percurso da outra. Então, por exemplo, agora eu não apareço mais em fotos do grupo. Praticamente não apareço, porque eu sempre saio antes e eu volto depois. Porque meus treinos já estão mais longos, mais puxados. E aí as meninas, o pessoal que veio, né, eles terminam e eu tô lá correndo pra lá e pra cá. E percebem isso, que o preço, ele é alto. O preço de treinar pra uma maratona comparado a uma meia, realmente, ele é mais alto. Na minha casa, vamos dois fazer a mesma maratona. Ele já fez uma. Você e seu marido. Isso. Ele já fez uma e eu fiz a meia quando ele fez a maratona. E aí eu tive que entrar muito a questão psicológica, porque ele teve uma lesão no meio, enfim, foi difícil. Eu treinando pra meia, mas eu tive que entrar pra isso. Agora somos dois, então tem que ter muita paciência um com o outro. E vai ser sua primeira maratona, então? Isso. Você já fez algumas meias? Isso. Aí agora eu vou... mas eu, no início do ano, esse já era o meu objetivo, né? Então eu fiz as meias no caminho, né? Antes, no passado e tal. E fui usando essas provas como steps, né? Então você já vai estrear de maratona numa baita de uma maratona. Já vai ter uma baita de uma já vai pra cabeça. Na Broadway. Diga aí. Mas eu tenho... Só isso. Eu tenho eu quis fazer lá, né? Então até isso também tem uma organização financeira, porque não é barato, né? Nova York é uma cidade cara. Mas eu tenho uma história com Nova York, vai ser minha 5ª vez lá. E eu queria muito fazer lá, pelo que a cidade representa para mim, porque como eu vim do interior, minha família é uma família que já foi mais pobre, mais humilde, e eu só via a cidade em filmes americanos. Então, Nova York é aquela cidade que eu nunca te vi, sempre te amei. E eu já conhecia a cidade pelo cinema, pelas séries. E quando eu comecei a ter a oportunidade de viajar, de ir lá, né? Eu morei nos Estados Unidos 6 meses, não lá, mas nesse percurso que eu morei 6 meses, eu dei umas escapadas para lá, entramos por lá e saímos. Foram muito treino para ir para Nova York. Foi, Aí eu falei assim, não, eu quero estrear lá. Então, até isso, você abre mão de questões materiais no seu ano para poder realizar isso. Então, quando você escolhe, também tem esse preço, né? A pagar. É um preço para realizar um sonho, né? E fazer uma maratona fora do país tem muita questão de não estar com as pessoas. O Rio seria a escolha mais óbvia para mim, porque todo ano a gente vai com um grupo grande. Rio sendo Rio, né? O Rio sendo Rio. Então, assim, é uma prova muito especial o Rio. Só que aí o peso do sonho antigo de Nova York... Mas sabe o que eu vou te contar o que eu fiz? Porque eu fiz Boston, né? Foi minha maratona fora do Brasil também. E eu fiquei com essa sensação também, exatamente porque Rio, esse aqui, ele tava com um megafone no primeiro... Eu fiz 2 anos seguidos do Rio, 23 e 24. 24 ele tava com megafone. Aí eu passava pra ele e falei assim, vai Maceió! Daí ele gritava, vai Maceió!
sei, ó. É muito engraçado. Eu vi ele acho que umas 3 vezes durante o percurso ali. Então, assim, figurinha carimbada já da Maratona do Rio. É bom ver um rosto conhecido, né? Então, e é bom, porque assim, vai muita gente que você conhece. Eu, que também não sou daqui, já corri, já morei em São Paulo, corri em São Paulo, já morei em Campinas, corri em Campinas, Amparo. Então, eu conheço muito corredor e eu encontrei muita gente. O meu coach da minha cidade, eu encontrei correndo lá no maratona. Então, é legal porque você vai encontrando as pessoas. Quando você vai pra fora, não tem isso. E eu coloquei uma camiseta pra correr, escrito Brasil aqui, bem grande. Tem foto lá no Instagram, tudo. E é muito legal, porque mesmo quem não é brasileiro, grita. Brasil, Brasil. Então, assim, de uma forma ou de outra, você sente um pouquinho esse gostinho de não estar sozinha, porque as pessoas, na hora que elas leem o nome, elas ficam, ai, Brasil, Brasil, começa a gritar, bater palma. Então, assim, eu corri os 42 quilômetros de Boston com pessoas gritando, ao ponto de chegar um americano, ela encostou em mim, começou a correr comigo um período dela, ela falou assim, eu tô chocada como as pessoas gostam do Brasil. Ela falou assim, o povo gritando muito. Ela tava besta de ver, assim, como que o pessoal gritava. Assim. Então, isso foi muito legal, assim, sabe? Você sentir, assim, que apesar de você estar num país que não é o seu, né? Essa acolhida do pessoal gritando, assim. Foi muito legal, foi massa. A camisa deles a gente vai botar o Brasil e o nome. Porque todo mundo quer, né? O nome. Porque na de Boston não tinha também. Eu escrevi meu nome de caneta aqui, mas o pessoal gritava mais Brasil. 2024 eu pedalei 78 quilômetros na maratona do Rio. O povo disse, tem uma hora que o povo passava pra mim e dizia, bicho, você tá brotando de onde? O que é que você tá? E eu tava com uma bicicleta, lembra? Eu tava com uma bicicleta alugada. Me mandaram alugar uma bicicleta do Itaú. Rapaz, ela pitou tanto, e eu ia pagar e a bexiguinha depois não achava onde deixar ela. Foi uma onda, mas eu encontrei muita gente. Aquela 2024 foi ótimo, né? Ai, foi massa. E o Pedro também faz isso na bicicleta, né? No primeiro ano que eu fiz a maratona, eu treinava com ele, com o Pedro Reis, e daí ele também... assim, é surreal, assim, você tá nos 2 últimos quilômetros e apareceu seu treinador de bicicleta te filmando e falando, vai. Eu chorava, ele chorava, foi assim, é um dos vídeos que eu mais amo, assim, que eu tenho guardado com muito carinho, foi esse dia aí, porque não tem igual, assim, porque, assim, é o que você falou, a gente tá celebrando ali, né, porque a corrida, você vai correr, você treinou, você vai fazer a prova. Mas, assim, como ela vai, o filme que passa na sua cabeça, né, dos treinos longos, do sacrifício, do cinema que você perdeu, de dormir, assim, tudo faz sentido, assim, na hora ali, tudo vem, aquela emoção vem, aí você olha, você vê o treinador ali do lado, é surreal, é surreal. Ô, Diego, você também é presidente da ETRI, né? Conta um pouquinho pra gente isso daí. Na verdade, a ETRI, a gente mudou o caminho da ETRI, né? A ETRI, ela foi criada numa associação exclusivamente dos triatletas, né? Então, foi criada lá atrás, o triatlon passou uma época com algumas desavenças com federação, atletas, e aí era uma época bem turbulenta. E depois da pandemia, já na pandemia, já tinha sido chamado pelo governo ali para fazer essa questão dos protocolos sanitários, né? E logo depois a gente teve umas ações na praia da prefeitura, onde as carrocinhas foram levadas, uma série de coisas. Inclusive o poder público disse, vocês, tudo bem, a gente organiza com vocês, mas vocês precisam ter uma organização, não dá para falar de forma individual. E aí a gente já tinha a ETRI, né? A maioria dos professores antigamente já era vinculado à ETRI, e aí a gente decidiu fazer da ETRI uma associação dos triatletas, mas também das assessorias esportivas, onde a gente defendesse as assessorias, que a gente lutasse pelos nossos espaços ali no espaço público, de carrocinha, de tenda, uma série de coisas. E aí nesse processo de lidar com o poder público, como eu já trabalhei com o poder público, a gente tem uma habilidade... a gente sabe que precisa ter uma habilidade na mesa de negociação, coisa e tal. E a gente tinha alguns professores, bem professores mesmo, que queriam tudo. E aí, depois dessas habilidades, eu nem cheguei numa reunião, uma véspera de uma reunião, e disse assim, todo mundo concordou em você, a gente pegar a ETRI e você ser o presidente. Eu digo, meu Deus do céu, achando pouco que eu já tenho. E aí, estou presidente, né? Já fui reeleito, e aí a gente veio... tendo êxito, e aí solicitando espaço, tanto em provas de corrida de rua, nos triatlons.
tendo conversas na época com o Ironman aqui, extremamente produtivas, né? Conversa com a federação, a gente não se importa. Então, assim, de uma forma ou de outra, com a habilidadezinha ali, a gente vai trazendo uns e outros. E aí, hoje em dia, a ETRI, ela abocanha tanto a parte do triatlo, quanto a parte da corrida, quanto essa parte das assessorias. Mas ela defende os interesses das assessorias frente ao poder público, né? Que é um travamento enorme. Eu imagino. A gente tem uma pauta... Eu particularmente não gosto, como o poder público tem isso, eu não gosto de externar, inclusive as pautas, né? Às vezes o pessoal diz, publica mais na ETRI, não sei o quê. Eu não gosto muito, porque você sabe que a negociação, às vezes, ela precisa ser feita no off. Mas, assim, temos pautas gigantes de espaço, né? Da faixa verde, de muitas discussões da faixa verde, né? E como eu sou uma das pessoas mais antigas ali, a gente, infelizmente, né? Já pegou os acidentes que teve ali. Então, a gente sai nessa logística aí. Então, a ETRI, ela é muito importante. É uma associação extremamente importante para as assessorias esportivas. Ela é extremamente importante para organizar essas situações. E esse ano a gente culmina que, assim, ano passado a gente teve inclusive algumas desavenças, né? A gente foi muito atuante, né? Sem publicitar, depois que a gente publicitou tudo na questão do Pedro. Então, dando apoio à família, trazendo o organizador da prova, verificando os contratos, indo para um lado para o outro. Então, todas essas questões eu estava ali no off, né? E de acordo com tudo isso, né? A gente juntou todo mundo e propôs um calendário esse ano que, graças a Deus, a gente está entregando. Então, um calendário com 5 provas de aquatlon, 3 triatlons, né? A gente tinha a ideia de fazer 4 triatlons, mas a gente vai entregar 3 triatlons. Então, assim, um calendário que antigamente a gente tinha 2, 3 provas voltadas para esse público. Hoje a gente está entregando aí 7, 8 provas, algumas provas de fora, né? Grandes marcas vêm procurando. Eu também organizo evento, então algumas marcas já estão vendo essa organização e já estão vindo para Maceió com esse olhar, né? Porque percebe que tem uma organização de assessorias, tem uma organização de um calendário, a gente começa a caminhar, que é o que eu digo, para tudo caminhar precisa ter uma organização. Precisa ter organização. E assim, eu ia até te perguntar isso, né? Porque eu não sabia que eu achava que era uma associação só de triatlo. Então, como você está falando, é um pouco mais abrangente, né? Porque a gente tem... Eu pelo menos identifico isso, não sei se é uma realidade, mas assim, a gente tem muita prova no segundo semestre de corrida, ao ponto de você não dar conta. Você olha assim, você fala, meu Deus, hoje tem prova, amanhã tem outra. Assim, e tá cada vez aumentando mais. Primeiro semestre quase não tem. Vocês pretendem fazer essa atuação também de ter um calendário um pouco mais espalhado assim ao longo do ano para a corrida também? Tanto como presidente da ETRI, quanto com o organizador de corrida, a gente conversa com grandes marcas, inclusive relatando isso. Porque colocar uma prova hoje no segundo semestre é um risco enorme. É um risco enorme. Né? Por quê? Porque as tradicionais estão no segundo semestre. Né? Eles relatam que, por organização financeira, de orçamento, tudo isso, eles estão ali no segundo semestre. Mas essas corridas novas, eu sempre digo, segura a onda aí, porque você corre um risco enorme. Pra você ter uma ideia, a gente não tem data mais disponível no calendário da Prefeitura de Maceió. Então, assim, a gente tem caminhos alternativos, mas aquela orla ali da Ponta Verde, que a gente está acostumado, de Jaraguá, ali na avenida, a gente não tem data. Então, a gente está agora, desse mês de agosto até dezembro, todas as datas elas estão ocupadas. Então, assim, não vale a pena. E é como você diz, a gente tem grandes hiatos, né? Algumas provas já vieram para agosto, algumas provas a gente realizou em junho e julho, mas a gente tem grandes hiatos, né? Eu sempre digo assim, tem uma prova ali do Detran em maio, que ela praticamente fecha um calendário inexistente do primeiro período. Depois a gente tem um hiato de 3 meses, basicamente,
com quase nada, né? A gente entende que é um período chuvoso. Isso é mais fresco, né? Exato. Eu sinto falta de... Então, Porque aqui a exatamente. gente... A gente Com estrutura, com mais, estrutura você consegue supor, né? Propor uma prova, né? E você tem que fazer escolhas, né? Ninguém tem dinheiro pra fazer todas. E vamos combinar também, né? Que é uma coisa também. A gente corre todo dia ali. Aí você vai fazer uma prova que faz exatamente aquele percurso. Então, assim, tem que ter alguma coisa a mais, né? E aí, toda semana você tem uma prova, eu acho que isso vai acabar indo até contra, né? A própria organização, porque assim, o pessoal não vai acabar não indo. Ao passo que se você tem distribuído isso ao longo do ano, talvez você consiga, né, ter um público maior, tudo, enfim. Se a gente for pensar pelas grandes provas, a gente vai pro Rio sem uma boa preparação numa prova antes do Rio. Exatamente. Né? A gente vai pro Rio sem isso. E aí o que acontece? Teste, né? Exatamente. Exato. E aí no segundo semestre a gente tem basicamente 3, 4 médios ali que lhe complica, porque assim, como é que eu vou para uma aluna minha que está num ciclo, como é que eu trago ela para uma prova de 5 e 10, quando na verdade ela precisa de um volume maior? Exatamente. Né? Então assim, se eu tivesse provas que desse essa sustentabilidade, é outra situação. Né? E ainda o calendário tem esse ano mesmo a COP ficou ali juntinho de Berlim, de Buenos Aires. Então, tem uma galera que já pode entrar, começar a fazer o polimento na COP, mas ela ficou muito juntinha. E aí, como a gente falou aqui, tem um ego, né? É eu fazer o polimento dentro da prova da COP ou eu saio para correr a COP? Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso. A cabeça do treinador, ele tem que pensar nisso. Porque, assim, uma coisa é você está proposto a ir para Berlim, toda essa carga financeira, toda essa estruturação, e você chegar aqui na Copa e colocar tudo isso em jogo, tem uma lesão e não dá tempo de recuperar. Você tem uma logística a fazer, não é só o correr, né? Essa questão a superação pela superação pode custar muito caro. Né? Então, assim, de fato, a gente informa algumas marcas. Elas, quando perguntam a gente, dizem, fevereiro normalmente não tem nada, março nós temos muito poucas provas. Na verdade, a gente não chega a ter 5 a 6 provas no primeiro semestre. E aí a gente pega de agosto para dezembro, acho que umas 30 provas, eu nunca vi. Tem um final de semana em setembro que tem 3 provas no mesmo dia. Meu Deus do céu, gente. Puxado, né? Puxado. Inclusive para marca, né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado até com as marcas, porque é isso. Exatamente. E eu acho assim, a gente não vai ter tempo aqui de falar, mas eu acho que você tem muitos desafios, não só esses, né? O que você falou, importantíssimo, essa questão da segurança. Exatamente. Né? Isso assim, o que aconteceu com o Pedro foi uma coisa que, né, marcou todo mundo, né, aqui, então essa preocupação ficou maior, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação mesmo. E eu acho assim que vocês estão de parabéns de ter essa preocupação e batalhando por isso. Mas assim, tem muita coisa polêmica que eu acho que você tem que lidar. Então, a gente tem a segurança. Aí, já emendando na questão da segurança, a gente tem a questão da pipoca. Porque a gente, aqui no Brasil, a gente meio que banalizou a pipoca. Né? Você vê a São Silvestre, teve um ano que não tinha água. Porque praticamente 20%, 30% dos corredores a mais são pipoca. Então, aqui a gente chegou ao ponto de ter pessoas falando, né, assim, pessoas de organização, tudo falando assim, não, se você for na pipoca, faça assim, gente, errado. Eu nunca esqueço, eu estava participando de um grupo de todos os brasileiros que estavam indo para Boston, e tem a corrida do 5K. Né, são 2 dias antes. E ela é tão concorrida quanto a maratona em si. Acaba em 20 minutos a inscrição. E aí o pessoal, não, eu vou na pipoca. Daí uma pessoa escreveu um negócio que eu nunca esqueci. Ele falou assim, olha, pipoca nos Estados Unidos, o nome disso chama Bandit. É simples assim. Você está... mas a rua... Aí começou a maior polêmica no grupo. Mas você está na rua, a rua é pública. Não, a rua é pública, mas a rua está fechada para um evento que tem um número X de participantes e existe toda a segurança de ambulância, a estrutura toda para aqueles corredores. Se um cara da pipoca passa mal, ele vai ter que usar a ambulância de uma pessoa que pagou para estar usando. Então, assim, o negócio é muito polêmico. Então, acho que isso é uma coisa que você deve enfrentar aqui. Muito. Tem a questão também que já está sendo proibida no Ironman, que eu li alguma coisa, que é a questão da pessoa levar staff para correr.
Então, corre com o cara filmando e não sei o quê. O outro que corre com 5 pessoas para quebrar o vento, né? Para você correr. Então, vai com os pacers. Então, é um fair play isso, é justo isso, né? Você tá competindo com uma pessoa que tá ali com um monte de gente quebrando vento, você tá competindo com uma pessoa que tá ali levando um monte de gente para correr junto, daí Então, assim, eu acho que tem muita polêmica aí, que eu acho que assim, você tem um grande de um trabalho pela frente, e lógico que eu acho que, assim, uma das coisas que todo mundo deve te perguntar e todo mundo deve falar também é: por que Maceió não tem maratona? Primeiro semestre. Ai, meu Deus do céu. Minha gente, vocês não sabem o quanto é que eu respondo isso. Não tinha como não perguntar isso aqui. Eu acho que assim, ó, vamos lá. Historicamente, a gente tem um avanço nas organizações de corrida muito recente, tá? A gente tinha, querendo ou não, a gente tinha 1 a 2 empresas que tinha essa proposta de corrida de rua, e agora a gente aumentou com o número de empresas. Outra coisa, a gente tinha uma venda de corrida de rua basicamente baseada apenas e única exclusivamente na compra do corredor do seu kit. A gente não entendia como um grande negócio como lá fora. Isso estava distante para a gente, né? Hoje em dia, a gente tem todos os elementos para trazer. A gente precisa, de fato, algum organizador, que daqui a pouco eu lanço, essa maratona. Mas assim, Maceió, ela traz tudo para uma grande maratona, né? A gente já teve grandes organizadores aqui recentemente, que assim, a gente tem uma rede hoteleira boa, a gente precisa do poder público apenas dando esse apoio, a gente tem via, a gente tem tudo para que a gente possa fazer isso, né? A gente não precisa ir e vir o tempo todo, mas a gente sabe que isso não é um problema, porque no Rio mesmo a gente faz uma grande parte num trecho de ida e vinda. Sim. A gente tem estrutura para isso. Então, assim, eu acho que está cada vez mais próximo. Existem marcas já conversando sobre isso. A gente, de fato, já tem. A gente tem estrutura que suporta aqui no estado, que antes a gente não tinha, para ofertar para Maceió essa maratona. Então, assim, eu costumo dizer que a gente está mais próximo, está cada vez mais próximo. Mas, assim, de fato é uma questão, porque assim, a gente está vendo os estados vizinhos lançando, né? E, de fato, todo mundo fica pensando, né? Sergipe, agora Aracaju tem. A gente teve muito tempo ali de Nassau, que foi minha primeira maratona. Minha gente, pelo amor de Deus, não era quente não, era um absurdo. Tem ali a do Recife, mas Olinda, quem sabe no próximo ano a gente não larga a maratona de Alagoas aí. Estamos na torcida, né? Na expectativa, não é, Janaína? Bom, a gente vai para o segundo bloco, então, né? Porque a conversa aqui podia ficar horas aqui, né? Mas a gente tem mesmo um tempinho aí para fazer. Então, vou falar um pouquinho sobre a Abis Esportes, acho que vocês conhecem, né? A Abis Esportes é uma grande parceira nossa aqui. Então, se tem algo que todo atleta sabe, é que o equipamento certo faz toda a diferença na performance. É por isso que eu confio na Abis Esportes, referência em material esportivo aqui em Maceió. Tênis de alta performance, roupas para melhorar ainda mais o seu treino, acessórios e um time que realmente entende do que a gente precisa. O Vini esteve aqui, deu uma aula sobre tênis pra gente, então realmente, assim, se tem alguma dúvida, vá para lá que ele resolve tudo para você. E você encontra a Abis Sport no Maceió Shopping, no centro e no Shopping Pátio. Se você vive o esporte de verdade, equipe sua jornada com quem entende. Vai de Abis Sport. Abis Sport, somos um movimento que conecta, inspira e transforma. Então, vamos fazer a segunda parte aqui, que, né, a gente sempre pede para vocês trazerem aí uma medalha, um troféu, uma coisa que realmente marcou a carreira de vocês aí como corredores. Então, vou começar pela Jana. Conta pra gente o que é que você trouxe e conte a história pra gente dessas medalhas. Eu trouxe 2 medalhas que são diametralmente opostas. Eu vou explicar por quê. Posso pegar aqui e mostrar? Pode. A primeira delas é da Volta da Lagoa, né? É uma medalha que eu fiz em quarteto em 2019. Em 2019 eu estava morando no Rio, que eu fiz meu doutorado lá. E vim para fazer essa prova. Você veio do Rio para fazer essa prova eu morei, aqui? Assim, o meu marido ficou aqui, eu fazia umas matérias de doutorado no Rio. E eu ficava vindo e voltando, né? E em 2019, eu estava no primeiro ano de doutorado,
a carga muito grande de estudo, de aula, não estava treinando adequadamente. Só que eu fiz essa inscrição antes de ir para o Rio, e em quarteto. Se não deixar o quarteto na mão, não dava. Fui fazer essa prova sem treinar, sem ter condições para fazer. E foi uma experiência horrível, né? A cara do seu coach não nega. Ele já era meu professor. Foi horrível. Me lembrou bem desse dia. Porque assim, eu subestimei os 12 quilômetros, né? Eu fiz o terceiro trecho, que é um trecho pesado, já estava mais quente, muita subida, aquela parte de coqueiro seco, né? Só que essa corrida ela me ensinou duas coisas. Primeiro, que corrida não é brincadeira, no sentido de diversão, mas não é brincadeira. Se não treinar, você pode até entregar, mas a experiência não vai ser legal. O segundo ensinamento foi sobre como aquela frase, né, corrida é o esporte individual mais coletivo que existe, é verdade. Uma pessoa que tinha terminado o trecho dela do meu quarteto, calçou o tênis de novo, estava nos carros de apoio, que é a Lubreda, desceu e correu comigo os 4 quilômetros finais, tendo corrido os 12 dela. Uhum. E foi assim que eu consegui entregar para a última pessoa do meu quarteto, né? Então foi uma medalha significativa por causa disso, por me ensinar isso, né? E a segunda medalha foi a 21 do Rio, peguei a de 10, cadê a 21? Isso. A 21 do Rio, a última, ela foi o oposto dessa, porque foi uma prova que eu levei mais a sério. Na verdade, desde que eu... É muito mais. Desde o ano passado, eu realmente encarei a corrida com uma seriedade, sem perder a alegria, sem nada disso, mas com uma seriedade que ela merece, né? Não é brincadeira. E fui muito bem treinada, né? Não que nessa aqui eu não fosse, mas eu estava distante, né? A planilha vinha... As chamadas vinham, mas não levei a sério, minha responsabilidade. Mas aqui não, aqui eu realmente encarei como metade do meu desafio, que vai ser esse ano, né, a maratona. Então eu encarei como a parte do caminho, digo nem metade, porque a gente sabe que o ciclo da maratona é uma história, né, tipo do avião, mas eu estava mais rápida, eu estava mais leve, né, eu tinha perdido já os 12 quilos, mais concentrada, então fez toda a diferença. Assim, eu tirei 14 minutos do meu tempo do ano passado. Nossa. Só para você ter uma ideia de um ano para o outro, e sem perder realmente a alegria, mas foi uma corrida que me mostrou que eu estava realmente preparada para entrar no ciclo da maratona. Não para correr a maratona, mas para entrar no ciclo da maratona. E, então, assim, elas são muito importantes para mim por causa disso. Tem outras lá, mas essas duas aqui, elas marcaram. E a questão do senso de equipe, né, continua até hoje, né, de ver aquelas pessoas ali torcendo por você, vê-las se desafiando e me espelhar, né, aquela coisa da comparação que a gente estava falando, mas me espelhar nas pessoas que já passaram por isso e já chegaram lá aonde eu quero pisar, né, que a gente fala que corrida a maratona são duas dores, né, possíveis, né, a dor do quase, né, de não conseguir, ou a dor da glória, né, a dor para a glória, né. Eu quero fazer parte aí dessa segunda, chegar lá, da glória. Que lindo, parabéns. O que você falou de senso de equipe é maravilhoso, assim, a gente vivencia isso, né, e eu acho fantástico, assim, a pessoa que você vê a própria São Silvestre, que é uma corrida, né, tá todo mundo lá, eu já vi gente subir e descer a Brigadeiro várias vezes, assim, subir de costas, não sei o quê, né? E assim, isso é muito legal. Eu tenho uma passagem, não é em prova, mas aconteceu com a minha irmã. A minha irmã, ela é advogada, mas sempre quis ser policial, passou no concurso, né? Lígia, um beijo pra você, deve estar assistindo. E aí ela passou no concurso e você tem várias provas físicas que você tem que fazer, né? Na Polícia Civil. E uma delas você tem que correr, se eu não me engano, 2 quilômetros em 12 minutos. E a minha irmã não é da corrida, né? Nunca foi, não gosta. Apesar de nosso pai ser educador físico, eu sou a única filhinha que seguiu os passos do papai. E aí ela não é da corrida nada. E daí ela também colocou uma barra, que ela ficava lá suspensa na barra. Ela foi fazendo o treino. Só que quando ela fez ela estava fazendo a volta, ela estava assim, quase chegando nos 12, né? Nos 12 minutos, e ela não estava conseguindo. Pois ela falou, olha, eu não sei quem era.
Mas teve um cara que tinha acabado já dele e ele começou a gritar do meu lado, vai. Se não fosse ela não tinha conseguido completar no tempo. Então, assim, eu acho que esse senso é muito legal, né? Da pessoa estar junto, da pessoa estar te incentivando, assim. E outra coisa que você falou, assim, que eu acho que é assim, muito... Assim, converge muito com o que a gente está falando aqui, é dessa consciência. Você vê que aluna exemplar que você tem, né? Você é muito consciente, assim, olha, agora eu estou preparada, eu me sinto preparada. Então, assim, isso também, e isso é uma coisa nossa, né? Uma coisa que a gente tem que fazer. A gente, lógico, tem os puxão de orelha do treinador e tudo, mas a gente também tem que ter essa consciência, né? Eu estou preparada para fazer uma meia maratona, eu estou preparada para fazer 10K, eu estou preparada para fazer uma meia. Isso também é muito importante e parabéns. Fiquei, nossa, que orgulho, né? Você deve estar aí. Tenho muito orgulho dela, assim, e o bom é que ela também inspira muitas pessoas dentro da assessoria com esse senso crítico apurado, né? Isso vale muito, muito a pena, e eu acho que todo mundo deve ter isso, porque quando você começa a ter isso, você consegue chegar aos seus objetivos de forma mais sólida, né? Sem passar por tantos percalços, porque percalços tem que passar, né? Tem que passar, não tem jeito, faz parte. Mas conte das suas, você trouxe... Eu trouxe 3 medalhas, mas teve uma que propositalmente, hein? Se eu trazer uma é muito pouco, Laura. Esse ano teve um trio de 21, 5, 10, 21, que eu me propus a fazer no Rio de Janeiro, por questões completamente distintas. Eu estou numa fase nesse momento da vida que eu estou muito mais me dedicando a eles do que a mim, né? Então, esse ano eu fui acompanhar a minha esposa, que vinha de um processo 0 treino, uma dificuldade enorme, questões profissionais, e aí bota 5 quilômetros no Rio. E aí, na véspera da prova, já na semana ali, eu fiquei fazendo charminho para ela. Eu disse assim, os 5 eu vou com você, eu não vou correr os 5 comigo. Eu vou correr e vai fazer eu e você. Então fomos com família, apoiando, e estando ela o tempo todo ali do lado, e eu queria levar ela estava inscrita nos 5 e nos 10, fizemos, né, entregamos. Nos 10 eu tinha a mesma proposta e disse a ela, né, tinha 2 pessoas para levar, eu tinha uma outra aluna, a Érica, que era a primeira vez que estava fazendo os 10 quilômetros, se propôs ir para o Rio, a Érica também perdeu uns 12 quilos, era uma pessoa completamente sedentária, que chega para você e diz assim, eu quero fazer os 10 quilômetros no Rio, né? Vai ser a minha maratona, era a maratona dela, os 10 quilômetros. E aí a gente entregou 3, 4 minutos a menos do que proposto, a felicidade dela foi incrível. Eu digo que a sexta-feira ela coroou a sexta-feira da gente no Rio de Janeiro com a felicidade exemplar, ela deixou energia para a galera que ia fazer os 21, incrível. E nos 21 a gente tinha alguns grandes gargalos, né? Eu precisava trazer a Jana, sair do Rio com a Jana muito forte. A gente tinha outros alunos que já vinham ali para Berlim, para maratona, que eu fiz daquelas... Eles tinham que dar respostas fisiológicas muito fortes. E eu fiz os 21. Meu 21, vamos lá, meu 21 foi 20. Né? Do 20 para o 21, eu confesso a você que o Pedro teve um problema na minha frente. Então, assim, a gente estava com 38 alunos no Rio de Janeiro esse ano. E aí eu não me senti bem no quilômetro 20. Caminhei 1 quilômetro, super feliz, porque eu vi que todos os meus alunos estavam terminando. Então, assim, a história dessas 3 provas desse ano foi fantástica. Mas tem um outro lado do corredor, tem o meu outro lado de organizador, que eu trouxe uma prova do Maio Roxo, que foi a primeira prova que a Palagani propôs a realizar fora do estado de Alagoas. Né? A gente foi convidado para uma clínica lá em Macaé, no Rio de Janeiro. Então imagina organizar uma corrida no Rio de Janeiro. Maria, de longe. A distância. De longe. À distância, sem conhecer fornecedores. Essa prova foi uma verdadeira ultramaratona para mim. Quando então, foi? Foi agora em maio, final de maio, último final de semana de maio foi esse ano, né? Então, assim, a realização também de um projeto, eu sempre quis ter essa organização de eventos. Eu sou extremamente perfeccionista, eu gosto das coisas muito certinhas, e aí a gente teve contato com o pessoal da Cliged,
Imagina, no meio de tantos organizadores no Rio de Janeiro, num estado gigante, eles acreditaram no projeto da gente, a gente conseguiu entregar. E essa prova foi uma prova muito especial para mim. É uma prova muito especial porque é uma prova que você faz fora do seu estado, você não está acostumado, é staff, é organização, ponto de hidratação. Se aqui em Maceió a gente já tem dificuldade, estando aqui, morando aqui, conhecendo as pessoas, você imagina lá no Rio de Janeiro, né, com tudo isso. Então, assim, foi um dia para mim incrível, né? Eu recebi muito apoio dos meus alunos, então a gente conseguiu levar. É uma medalha que eu guardo de forma bem especial, que é um marco, né? E ela já trouxe vários frutos, várias empresas procurando a gente, seja para fazer o trabalho corporativo, seja para organizar essas corridas fora do estado. Então, assim, é a Palagani ganhando o Brasil, né? A gente expandindo, né? Eu sou muito perfeccionista e gosto muito dessa questão. Eu falo, então, Laura, o Diego, ele escuta muito, assim, a gente conversa muito e eu sou uma pessoa de observar muito. E críticas, eu vejo por algumas provas, né? Eu falo, Diego, quando for fazer uma prova, isso aqui que aconteceu naquela prova que a gente foi, não deixa acontecer e tal. Não nas dele, mas assim, nas outras, né? Como eu observo muito do pessoal que já corre há mais tempo do que eu, para ver o que eles estão fazendo ali, o que eles acertaram e erraram nos ciclos deles, para interiorizar o meu. E eu vejo que ele faz muito isso, de observar para falar, não, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, né? Que legal. Então, essa questão de observação ela é muito importante, né? A gente... Muito legal. O papel que a gente tem que fazer ali eu acho que é esse. Né? Eu sempre costumo dizer que eu tenho que estar ali com 200 olhos em certas coisas. E eu gosto. E, de fato, eu gosto. A gente percebe. Eu gosto de ter muita coisa no controle, não gosto nada fora muito do controle, eu gosto... No meu descontrole de estar tudo controlado, porque quem me conhece sabe que é um descontrole. A esposa dele, a Cecília, um beijo, Cecília, ela também é muito organizada, né? Então, assim, você vê que ela é muito preocupada com se as coisas funcionam e tal. Então, é um casal que... Porque tem um doido fazendo as coisas, você precisa ter alguém organizando por trás. Né? Então, assim, graças a Deus eu sempre digo, é a tampa e a panela certinha, porque assim, eu tenho ela por trás que me dá suporte, até porque quando eu invento fazer essas corridas, invento esse treinão, às vezes eu deixo ela ali como minha retaguarda, porque eu sei que tem uma ponta firme ali que vai segurar para mim, porque senão, se deixar também, eu saio feito no Rio, com um megafone na mão e saio gritando para tudo que é jeito. Se ela não me puxar, eu vou embora. Nossa, muito legal as histórias. E eu esqueci de comentar um negócio no outro quadro, vou quebrar o protocolo e vou comentar agora, que é o seu trabalho com os autistas, né? Eu esqueci de pedir para você contar um pouquinho sobre isso. Eu trabalho há 11 anos com os autistas, dando aula de corrida para uma, na época, minha aluna, chama Mônica Ximenes, é a presidente até hoje da AMA, né, Associação dos Amigos Autistas de Alagoas. Então é uma associação que é um rateio de pais anual e que a gente cuida dos filhos deles. Né? Então, ela vendo essa habilidade, eu sou apaixonado pelos meus filhos, Bernardo, Gabriel, um beijo, sou apaixonado, gosto de brincar, eu sempre digo assim, eu tenho 2 qualidades na vida, primeiro foi ser pai, e depois ser professor, né? São 2 sonhos enormes que eu tenho na minha vida, então assim, e de acordo com isso, ela me levou para conhecer essa instituição, de lá nunca mais saí. Fui estudar comportamento humano, fui estudar psicologia, fui estudar a psicopedagogia e hoje estou supervisor, né? Então sou supervisor da área da educação física, sou supervisor da área de ABA, então trabalho diretamente com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, com pedagogos lá. É um trabalho que me organiza. Eu confesso a você que é um trabalho que me organiza. Veja, um propósito de vida. Eu tenho uma alegria e uma satisfação em entrar na associação enorme, e foi lá onde eu descobri que os maiores feitos da gente estão nas pequenas coisas. Com certeza. Né? Então, assim, você pegar uma família que está passando, às vezes, por uma situação de o filho não conseguir caminhar por muito tempo, dele cair por qualquer coisa, você conseguir trazer para cá, e 5, 4 meses depois você vê esse menino correndo, a cara de um pai e de uma mãe, é
impagável, né? Além do tanto que eles dão de amor, tanto que eles dão, com esse meu jeito louco, eu digo que eu não trato ninguém diferente. Pra mim, tudo tem uma gracinha, tudo tem uma coisa ou outra, então assim, se for preciso, eu vou dar aula de natação, eu já levei eles pra correr, né? Então 2 já fizeram corrida comigo. Que massa. Então, na corrida 1, uma corrida muito antiga, uma corrida da Polícia Federal. Ele é filho de um policial federal, né? E aí ele correu comigo os 5 quilômetros, mas eu tirava ele 3 vezes por semana. Ele tem uma planilha de corrida dentro da coisa. Belezinha. Então eu tinha 40 minutos para estar ali com ele, os 40 minutos para fazer 5 quilômetros. Ele emagreceu 16 quilos. Olha só. Ele emagreceu 16 quilos. Qual é a faixa de idade das crianças que você... Lá é do 2 anos a... Eu acho que o mais velho tem 25, 26 anos. Nossa. Aí dividido nos 3 níveis, nível 1, 2, 3 de suporte. Então, assim, a gente usa e hoje há evidência científica muito grande com a importância da atividade física para eles. Para melhoria de cognição, para generalização de algumas habilidades, para diversas situações, para diminuição de meninos com comportamentos autolesivos, heteroagressivos, com destruição de propriedade. Então, assim, a atividade física, a educação física, ela exerce um papel fundamental no tratamento contínuo desses indivíduos, né? Então, assim, é o que me faz, às vezes, estudar muito mais, é o que me faz estudar o comportamento humano e eu trago para a assessoria, porque são várias cabecinhas, né? Que não é fácil você manter ali. Mas, assim, é uma coisa que eu sou extremamente apaixonado. Se me ligarem e eu puder estar lá na hora, eu deixo tudo que eu estou fazendo e eu vou para lá. Se for para ajudar uma família, se for para ajudar um indivíduo, é um propósito de vida. Hoje o autismo, para mim, é um propósito de vida enorme. Me deixa muito feliz. E cada vez mais essa história de estudar vai dando, né? Hoje eu sou uma das poucas pessoas no estado que trabalha com indivíduos com crises graves, né, de comportamentos. Então, assim, são os que batem na mãe, no pai, são autolesivos graves. Então, a gente fez cursos, são cursos extremamente restritos, né? Eu fiz curso no Brasil inteiro, então hoje em dia eu não trabalho mais com o que eu chamo de kids, com os menorzinhos, eu tô com a galera mais acima de 14, 15 anos e a vida adulta, né? Por essa facilidade de andar em meios como shopping, como corrida, como parques, como praças, na rua, e aí a gente faz essa inserção na comunidade que não é fácil, mas assim... A gente tá aí galgando, somos um dos poucos que trabalha com isso, né? Além de poucos que trabalham com isso, eu acho que eu sou o único na educação física que trabalha com isso. Particularmente eu adoro esse negócio de fazer o que ninguém quer fazer, fazer o que é muito mais complicado para fazer, que o resultado é muito mais gostoso, né? O resultado é extremamente sólido. Eu sou apaixonado e passo essa paixão, inclusive, para os meus alunos. Né? Então, eu faço questão de estou fazendo um projeto para que eles entreguem os kits em corrida, né? A gente fez uma corrida da Secretaria de Deficiência esse ano, no Maio Azul, no Abril Azul, desculpa. E aí eu estou com um projeto que eles ajudem em entrega de kits, que dê funcionalidade para eles na sociedade. Então, assim, melhor, se eles gostam tanto do esporte, por que eles não trabalham com isso? Por que eles não podem entregar uma água? Imagina, a gente já tem a Oshi com síndrome de Down na chegada, são adultos, né, com síndrome de Down que fazem a sua chegada, mas que eles sejam cada vez mais presentes. Eu acho que esse ambiente saudável, é o ambiente propício para eles e para as famílias. E a gente tendo esse cuidado em a gente tornar eles cada vez mais inclusivos. Então é uma pauta que se a gente parar aqui para falar, a gente vai longe. Eu sou apaixonado Parabéns por esse trabalho, é muito bonito mesmo. E assim, o esporte salva mesmo, não tem jeito. O esporte é vida e assim, não tem. A gente vê histórias como essa, muitas histórias que chegam aqui agora através desse programa. A gente realmente vê, assim, como é importante, né, e como às vezes é tão mal
aproveitar do esporte na infância, assim, né? Exato. Porque, né, na escola mesmo, a educação física, não sei o quê. Como tem que ter essa virada de chave mesmo, que o esporte realmente, ele dá tudo. Ele dá muita ferramenta pra nossa vida, né? Na escola, a gente faz tudo porque tem que fazer tudo ali. Aí você é imposto, né? Quando a gente encontra o esporte já em certa idade, a gente escolhe, né? Exato. Aí as coisas vão ficando melhores, mais prazerosas. E é um clichêzinho que só quem sabe vive. Ele realmente salva vidas. Com certeza. Ele realmente salva vidas. Muito bem. Bom, gente, vamos pro último bloco. Antes eu vou falar um pouquinho da Brau Bar. A Brau Bar sempre me arruma aqui antes da gente começar. Eles gentilmente vêm aqui e me dão uma tapeada aqui na cara pra gente poder estar aqui. E também são nossos parceiros desde o começo. Um beijo pro David e pra Aline. Depois da corrida, o corpo até agradece, mas o cabelo fica o caos. É por isso que eu sempre dou uma passada na Brau Bar Park Shopping em Maceió, que fica na Cruz das Almas, bem pertinho da orla. Eles têm um pós-corrida completo, lavam e tratam o cabelo, fazem aquele spa relaxante nos pés e ainda deixam as unhas impecáveis, principalmente as dos pés, que a gente fica na miséria, né? Atendem a partir das 10 da manhã até as 22 horas de segunda a sábado e no domingo das 12 às 22 horas para você sair linda e renovada. Terminou o treino, bora lá para Brau Bar Park Shopping Maceió se cuidar do jeitinho que você merece. Brau Bar Park Shopping Maceió, autoestima para conquistar o mundo. Gente, vamos lá, eu vou fazer o último quadro aqui, perguntinhas para vocês responderem só com uma palavrinha. Tentar, né, Diego? Eu sempre me coloco no lugar do entrevistado, porque eu também não ia conseguir algumas das perguntas, mas vamos lá. Uma prova inesquecível. Maratona do Rio. Maratona Maurício Nassau. Qual o seu tênis favorito? Puma Deviate Nitro. Me pegou. Hoje Drive RC, da Adidas. Certo. Creatina ou whey? Whey. Creatina. Jejum ou pré-treino? Pré-treino. Pré-treino. Café. Longão ou tiro? Longão. Longão. É a novidade aqui. Você ouve música? Ouço. Qual música que assim, é a sua power song, assim? Amarelo do Emicida. Não escuto. Não, né? Não escuto. Você prefere tênis com placa ou sem? Sem placa. Apesar do meu tênis preferido ser um tênis com placa. Porque esse é a exceção. Sem placa. Sem placa total. Sem. Correr pra mim é? Deixa eu parafrasear aqui, quebrar o protocolo para parafrasear o Van Gogh. Correr pra mim é sonhar minha pintura e pintar meu sonho. Que lindo. Correr pra mim é hoje em dia minha vida. A minha vida, ela tá envolvida com a corrida. Correr é minha vida. Muito bom. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi ótimo. Prazer. Acho que o Diego vai ter que voltar outras vezes. É muito assunto. A gente vai ter que fazer um só do aqui. Porque você viu, eu joguei uns assuntos polêmicos aqui, mas você nem falou, né? Muito educadamente, ele nem comentou, mas eu vou trazer ele aqui pra gente falar sobre isso, que acho que é importante a gente falar. Muito importante. Né? E aí a gente faz uma próxima, mas assim, muito obrigada. Jana, espero que sua maratona seja linda. Obrigada. Que você seja do jeito que você sonhou, e mesmo não sendo do jeito que você sonhou, vai ser maravilhosa. Você vai guardar isso pra sempre, né? Você vai ganhar um título que ninguém nunca mais vai tirar de você, maratonista, né? Então, isso é maravilhoso. Parabéns aí pela sua trajetória. Obrigada pelo convite. Espero que fique tudo bem lá com você na sua estada, pra você e pro seu marido também. E, Diego, você volta. Obrigada, tá? Obrigada por tudo aí. Parabéns, assim, pela sua trajetória. Muito bonita, assim, de ouvir aqui, né? De conhecer a história de vocês. E eu queria abrir agora espaço para vocês fazerem as considerações finais, divulgar as redes sociais, fiquem à vontade. Primeiro eu gostaria de agradecer, né? Foi muito legal esse momento. Nunca pensei em participar de um podcast sobre corrida. Bom, eu tenho um Instagram, Prof. Janaína H, onde eu falo sobre vida acadêmica, sobre mestrado, doutorado. Então, quem quiser aí, quem tem interesse nessa área, só seguir lá. E vamos nessa, né? Continuar aí na caminhada, buscar os próximos desafios, né? E chegar lá com muita consciência e sabendo que a meta é envelhecer com saúde e com uma longevidade, né? Amém. Primeiro agradecer a você, Laura, e por esse movimento. Eu acho que o mundo da corrida de rua em Alagoas precisava de um podcast
né? Eu sou entusiasta do esporte e de muito tempo para cá venho pensando no esporte como um todo, né? Não só para mim, mas como para essa comunidade, né? Como presidente da ETRI, eu abrangi ainda mais esse pensamento. Então, assim, parabéns por esse momento, muito obrigado pelo convite. Estarei aqui, sempre que você precisar, estarei aqui. Alguns assuntos bem delicados, mas a gente toca nisso. Agradecer a todo mundo. 2 Instagrams, Palagani Esportes. A gente tá a rotina de toda a assessoria e o Diego Palagani, que aí vocês vão ver muito falando sobre autismo, ver muito falando sobre corrida. Lá tem muita coisa de ciência, lá a gente só resposta a ciência. E é isso, agradecer e vamos embora, vamos para os percursos, vamos para a rua. Bora lá. Esse podcast também é um espaço para você. Mande sua dúvida, sua história, sua dica. Se você quiser indicar alguém também aqui para ser entrevistado, entre em contato com a gente. A gente está no Instagram, @umamedalhaeumabanana, ou através do e-mail umamedalhaeumabanana@gmail.com. Eu sou Laura Petri e esse foi Uma Medalha e uma Banana, o seu podcast sobre corrida, porque afinal de contas, comer uma banana em casa não tem a mesma graça do que comer uma banana com uma medalha no pescoço. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.